Olá! Nessa série de vídeos nós estamos tratando do assunto atendimento odontológico ao paciente com necessidades específicas. Nós estamos falando das demandas, das precauções, cuidados, critérios e protocolos para um bom atendimento, um atendimento seguro a esses pacientes. Hoje nós vamos falar do deficiente auditivo. Essas informações vão ajudar o dentista na hora do atendimento e também vão ajudar o responsável, né, na hora da contratação, né, o responsável ou o próprio paciente, né, dele saber como é que é a dinâmica de um atendimento odontológico e especificamente a um paciente com deficiência auditiva. A gente entende que a deficiência auditiva é a limitação total ou parcial, né, da percepção de sons. Normalmente afetam a linguagem e dificultam a comunicação. Muitas vezes dificultam muito. Existem casos até que não dificulta quase que nada, certo? Mas eu acho importante a presença de um acompanhante, principalmente se for um paciente que não seja totalmente independente. Um paciente totalmente independente, né, adulto, aí não traz problema não, mas se não for nessa situação, é importante a presença de um acompanhante. Isso reduz um pouquinho o estresse daquele paciente e facilita a comunicação, né? Muitas vezes fica mais fácil. O que você precisa, né, de cara é mostrar que a dificuldade de linguagem, que pode ser um problema, mas ela também pode ser vencida. E a abordagem a esse paciente é fundamental. Ele precisa da forma dele, do jeito dele estabelecer com você uma comunicação, mesmo que seja uma comunicação por gestos. Então a abordagem a esse paciente, ela é fundamental. Você precisa de ser amigo dele, ele precisa de sentir segurança. Normalmente esses pacientes, eles têm muito medo. Ali naquele consultório é um ambiente para eles desconhecido. Então, inicialmente é feito, né, uma pesquisa minuciosa com o paciente ou com o responsável, caso ele esteja presente, das peculiaridades daquele paciente e daquele mal. Quais são as limitações que aquele mal impõe àquele paciente? Com relação à saúde bucal, a manutenção de escovação, de passar fio dental, nenhuma, né? Mas se ele for só deficiente auditivo. Mas é importante você fazer essa minuciosa análise, o grau da deficiência, o grau da limitação que aquela deficiência impõe àquele paciente. É feita então uma anamnese, um exame físico, para que você possa elaborar um plano de tratamento, sempre dando prioridade à prevenção, né? Não é um paciente diferente dos outros. Todos os pacientes precisam de prevenir. Esse paciente específico, deficiente auditivo, ele é muito sensível a sabores. Então, de alguma forma, você avisa que vai dar um gosto ruim, principalmente na hora do ataque ácido. Enfim, não sei se você usa isolamento absoluto. Na hora que você estiver reembasando um provisório, dá aquele gosto, aquele cheiro. Isso, se ele não tiver sido avisado, ele pode pensar na cabeça dele: opa, para aí, tá dando alguma coisa errada aqui. Isso aí aumenta o estresse, aumenta o medo dele. É importante a gente apresentar toda a equipe, né, o ambiente, para que ele possa se ambientar, ele pode se familiarizar com todos ali. As consultas também, elas precisam de ser produtivas, né? Toda consulta tem que ser produtiva. Você precisa de produzir ao máximo ali para reduzir esse paciente. Ele não tem muita dificuldade de ir ao consultório, não, mas quanto mais você reduz o tratamento, o tempo de tratamento, melhor. A maioria das consultas, elas são feitas no consultório, não impede você de ir a algum paciente por alguma outra deficiência ou alguma outra necessidade específica, você atendê-lo domiciliarmente ou até no hospital. Mas normalmente o deficiente auditivo, ele não requer protocolo, nenhum cuidado assim especificamente diferente dos protocolos que você está acostumado a fazer
normalmente no seu consultório. É uma consulta que pode até demorar, desde que esteja confortável para todo mundo, confortável para o paciente, confortável para o dentista. Pode até demorar no intuito de conseguir mais tempo, conseguir uma maior produção. Muito bom isso. Resumindo então, o paciente com deficiência auditiva, ele requer algumas manobras, principalmente na abordagem, mas nenhuma dificuldade no atendimento e também nenhum risco no transoperatório. Não existe nada, a menos que ele tenha um outro mal, uma outra, né? Ele tenha uma comorbidade ali, mas a princípio o paciente essencialmente deficiente auditivo, ele não apresenta, por isso, nenhum risco transoperatório, não. Bom, como todo paciente, né, quando ele recebe o diagnóstico, ele recebe uma série de informações dadas pelos médicos, principalmente daquela limitação, da possibilidade de cura, o que aquilo acarreta, né? Essa é a função do médico. E a função do dentista é, não só do deficiente, mas de todos os pacientes, abordar a questão da prevenção diária, através de uma higienização. A questão da audição, repito, não afeta em nada, não limita em nada os cuidados diários com a saúde bucal. E outra visita que é muito importante para essas informações que a gente passa é a visita periódica, de tempos em tempos, como todo paciente precisa. Esse paciente, essas informações podem ser dadas, devem ser dadas da maneira que você conseguir. Ao paciente, muitas vezes também é interessante você passar essas informações ao responsável, aos cuidadores, caso seja o caso. Hoje, então, nesse vídeo a gente falou sobre alguns detalhes do atendimento ao paciente com deficiência auditiva.